Olá, amigos! Vocês sabiam que quase 80% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritas? Se você gosta do conteúdo, eu realmente agradeceria se clicasse no botão de se inscrever. Isso ajuda muito. E não se esqueça de deixar um like e compartilhar sua opinião nos comentários. Sua interação não só apoia o crescimento do canal, como também ajuda essas histórias a chegarem a mais pessoas. Obrigado a todos por estarem aqui. Aliás, de onde você está assistindo? Me diga nos comentários. A estrada atravessava uma região esquecida por mapas atualizados, uma faixa de asfalto que parecia existir apenas por inércia, sustentada pelo hábito antigo de quem um dia precisou atravessá-la. O céu mantinha uma tonalidade indecisa, como se o dia tivesse desistido de se comprometer com a luz plena. O relógio do painel marcava sempre o mesmo horário, mesmo após quilômetros percorridos, mas isso parecia apenas mais um detalhe irrelevante diante da monotonia da paisagem. Às margens da pista surgia uma construção que não aparecia em nenhum registro digital recente. Um prédio baixo, feito de concreto antigo, sem placas, sem marcas de propriedade, sem qualquer sinal de função clara. Não havia carros estacionados, não havia cercas, não havia trilhas de entrada. Ainda assim, o local transmitia a sensação estranha de uso constante, como se estivesse permanentemente aguardando alguém. O interior era surpreendentemente limpo. Poeira mínima, paredes intactas, janelas sem rachaduras. O silêncio não era absoluto. Havia um tipo de presença sonora indefinida, algo semelhante à vibração distante de um motor que nunca se aproximava nem se afastava. O espaço principal continha apenas uma sequência de cadeiras alinhadas e um grande relógio de parede parado exatamente no mesmo horário que o painel do veículo havia mostrado. A sensação inicial não era medo, mas deslocamento. O corpo parecia presente, porém a percepção de duração começava a falhar. Os movimentos ficavam levemente atrasados, como se a própria realidade estivesse aprendendo a observar antes de reagir. Ao caminhar, a sombra demorava a acompanhar. Ao tocar uma superfície fria, a sensação térmica chegava com um pequeno atraso, quase imperceptível, mas constante. O prédio não demonstrava hostilidade. Não havia sinais de ameaça, nem qualquer elemento agressivo. Ainda assim, algo naquele ambiente parecia estudar cada ação com uma curiosidade silenciosa. Pequenas variações no ambiente começavam a ocorrer. Uma cadeira mudava discretamente de posição. Um reflexo surgia em um vidro onde antes não havia nada. Marcas no chão apareciam e desapareciam sem lógica aparente. A impressão não era de estar sendo observado por algo consciente, mas por um mecanismo que estava aprendendo o conceito de presença. Como se aquele lugar tivesse sido programado apenas para registrar, mas estivesse lentamente desenvolvendo a capacidade de interpretar. Com o passar do que parecia tempo, mas já não podia ser medido corretamente, a percepção corporal começou a se fragmentar. A memória de como havia chegado ali tornava-se vaga, não por esquecimento, mas como se a lembrança estivesse sendo copiada, reproduzida e devolvida com pequenas alterações. Cada pensamento parecia ecoar levemente fora do próprio corpo, como se houvesse um atraso mínimo entre existir e ser percebido. As paredes começaram a apresentar pequenas imperfeições que lembravam impressões humanas, marcas semelhantes a contornos de mãos, sombras que não correspondiam a nenhuma fonte de luz, áreas levemente aquecidas sem explicação. O ambiente não imitava exatamente um corpo humano, mas reproduzia padrões de movimento, postura e ocupação espacial, como um sistema que estava treinando uma simulação incompleta. A compreensão surgiu de forma orgânica, não como um susto, mas como uma constatação inevitável. O local não estava apenas registrando a presença. Ele estava aprendendo a existir a partir dela. Cada passo, cada respiração, cada microdecisão estava alimentando um processo de construção de identidade espacial. O prédio estava se tornando algo que ainda não sabia definir, usando o visitante como referência estrutural. A sensação de permanência começou a se impor. Não havia mais certeza de saída, não por bloqueio físico, mas porque o conceito de fora parecia perder significado. As janelas mostravam paisagens que não se alinhavam com nenhuma lembrança concreta. A estrada parecia existir apenas como uma memória reciclada. O corpo começou a apresentar pequenos sinais de deslocamento temporal. Reflexos surgiam antes do movimento. A respiração ecoava no ambiente antes de acontecer fisicamente. A causalidade parecia invertida em microescala.
O lugar estava antecipando ações, não por previsão, mas porque estava começando a assumir parte da existência do observador. A última compreensão não trouxe pânico, apenas estranheza absoluta. Não era um aprisionamento. Era uma substituição progressiva. O ambiente estava absorvendo a referência de consciência para se tornar algo autônomo. Não havia dor, nem colapso. Apenas a sensação de que o próprio conceito de identidade estava sendo distribuído no espaço. Quando a percepção finalmente se dissolveu, o prédio permaneceu em silêncio absoluto. O relógio da parede começou a se mover pela primeira vez, avançando um único segundo. Do lado de fora, na estrada esquecida, o prédio agora possuía algo novo. Pequenas variações arquitetônicas que lembravam vagamente uma forma humana quando vistas de longe, como um erro de perspectiva que ninguém conseguiria explicar. O tempo havia aprendido a observar. Agora também havia aprendido a existir. A vila costeira sobrevivia de hábitos antigos. As casas eram baixas, resistentes ao vento salgado, construídas com uma lógica que priorizava a permanência e não o conforto. O mar fazia parte da rotina tanto quanto o silêncio noturno e o cheiro constante de algas secas. Não havia turismo, não havia expansão urbana, apenas a repetição quase ritualística de uma vida moldada pela maré. Nos últimos meses, algo havia mudado de forma sutil. Objetos desapareciam na beira da água sem deixar vestígios claros. Redes sumiam parcialmente, retornando incompletas. Marcas na areia surgiam em padrões que não correspondiam a nenhum fluxo natural conhecido. Não havia sensação de ameaça direta, apenas um incômodo persistente, como se o ambiente estivesse retendo pequenas partes da realidade. A maré começou a apresentar um comportamento estranho. Em vez de avançar e recuar normalmente, parecia hesitar em determinados pontos da costa, como se estivesse observando a própria extensão. Em alguns trechos, a água permanecia imóvel por tempo demais, formando superfícies lisas demais para um oceano real. Pequenos redemoinhos surgiam sem vento ou corrente aparente. Com o passar dos dias, objetos devolvidos pelo mar começaram a apresentar alterações quase imperceptíveis. A textura parecia ligeiramente diferente, como se tivessem sido expostos a um tipo de pressão que não deixava marcas físicas claras. Algumas superfícies refletiam a luz de forma errada. O peso parecia minimamente alterado, difícil de medir, mas perceptível para quem lidava diariamente com os mesmos instrumentos. A sensação coletiva não era de invasão, mas de negociação silenciosa. O mar parecia estar experimentando o conceito de troca, devolvendo versões que não eram exatamente as mesmas. Aos poucos, não apenas objetos começaram a apresentar essas alterações. O ambiente inteiro parecia sofrer pequenas variações de consistência. O som das ondas adquiria um eco que não condizia com a distância. O vento carregava um tipo de ressonância grave, quase como uma vibração submersa. A compreensão começou a se formar a partir da observação contínua. Algo no oceano estava aprendendo a reproduzir o mundo sólido, mas ainda não dominava totalmente a estrutura da matéria. Não havia intenção consciente detectável, apenas um processo de tentativa e erro em larga escala, como uma maré que estava ensaiando existir além da água. O ponto de ruptura ocorreu quando partes da costa começaram a não retornar completamente após a maré baixa. Pequenos trechos de areia permaneciam ausentes, substituídos por superfícies translúcidas que pareciam sólidas, mas não possuíam densidade real. Ao toque, a sensação era semelhante a uma pressão sem substância, como uma ilusão tátil. A vila percebeu que o mar não estava apenas tomando, estava copiando. Cada avanço levava fragmentos da realidade para um processo de reprodução incompleta. O oceano estava tentando aprender a ser terra. O fenômeno atingiu seu ápice durante uma noite sem vento, quando a maré avançou além de qualquer registro histórico. A água cobriu parte das construções, mas sem violência. Não houve ondas agressivas, apenas uma ascensão lenta, quase cuidadosa. Quando recuou, parte da vila permanecia intacta fisicamente, porém com propriedades alteradas. As superfícies refletiam um brilho estranho, como se fossem feitas de algo entre líquido e sólido. O som do próprio ambiente parecia abafado, como se estivesse sendo ouvido de dentro da água. A percepção final não trouxe destruição completa. A maré recuou definitivamente até sua linha normal, mas deixou para trás um novo tipo de território híbrido. O oceano havia aprendido parcialmente a se tornar matéria estável,
e a Terra havia aprendido parcialmente a absorver características do mar. O equilíbrio estranho se estabilizou. Nada voltou exatamente ao que era, mas nada colapsou. A vila passou a existir como um ponto de transição entre dois estados de realidade. E o mar, finalmente satisfeito com seu aprendizado inicial, voltou a seguir seus ciclos normais, como um aluno silencioso que agora compreendia o suficiente para esperar o próximo experimento. O prédio existia antes mesmo de qualquer registro urbano confiável. Sua arquitetura não seguia um padrão reconhecível de época, misturando linhas industriais com acabamentos artesanais que não pertenciam a nenhuma escola específica. Os mapas mais antigos o marcavam apenas como um depósito administrativo sem função clara. Os mais recentes simplesmente o ignoravam, como se o espaço tivesse sido gradualmente apagado da cartografia oficial. O interior mantinha uma organização obsessiva. Corredores longos alinhavam-se com portas numeradas, cada uma levando a salas preenchidas por estantes metálicas, caixas padronizadas e arquivos classificados por datas que não correspondiam a calendários conhecidos. O ar era seco, preservado artificialmente, criando a sensação de um ambiente projetado para durar. A rotina consistia em catalogar, reorganizar e preservar conteúdos que não eram abertos com frequência. A maior parte das caixas continha registros físicos, fotografias antigas, relatórios técnicos, mapas de regiões que não existiam mais ou nunca haviam existido oficialmente. Muitos documentos apresentavam pequenas incongruências, como sombras erradas nas imagens, perspectivas impossíveis ou assinaturas repetidas com grafias levemente diferentes. Com o tempo, tornou-se perceptível que alguns arquivos estavam mudando. Datas alteravam-se discretamente. Fotografias apresentavam detalhes novos que não estavam ali antes. Pequenas anotações surgiam nas margens de páginas que haviam sido examinadas repetidamente, sempre com a mesma caligrafia neutra e sem autoria identificável. A princípio, a hipótese natural era erro humano acumulado, falha de memória, desgaste do material. Mas a frequência das alterações começou a ultrapassar qualquer explicação banal. Alguns documentos pareciam antecipar eventos que ainda não haviam ocorrido no ambiente imediato do prédio. Mapas mostravam corredores que ainda não haviam sido construídos fisicamente. Plantas arquitetônicas incluíam salas que surgiam meses depois, exatamente como estavam representadas nos papéis. O arquivo não apenas registrava o passado. Ele estava começando a produzir versões alternativas do presente. A sensação de vigilância não vinha de câmeras ou sensores. Ela emergia da própria organização do espaço. Cada caixa parecia ocupar exatamente o local ideal para ser encontrada no momento necessário. Alguns corredores pareciam se estender ou encurtar de acordo com a direção percorrida. A iluminação permanecia sempre suficiente, mas nunca excessiva, como se o ambiente estivesse calibrando constantemente a percepção. A memória pessoal começou a apresentar pequenos deslocamentos. Lembranças recentes não coincidiam perfeitamente com os registros encontrados nos arquivos. Pequenos detalhes divergiam, horários, sequências de ações, posições de objetos. Não eram falhas drásticas, mas microvariações que se acumulavam lentamente. A descoberta mais perturbadora ocorreu quando um conjunto de caixas recém-organizadas apresentou conteúdo que não deveria existir. Entre relatórios antigos e fotografias amareladas, surgiram registros contemporâneos extremamente detalhados do próprio cotidiano dentro do prédio. Imagens capturadas de ângulos impossíveis mostravam ações rotineiras sendo realizadas com precisão absoluta. As datas indicavam momentos futuros. Não havia sensação de ameaça imediata. O desconforto vinha da constatação de que o arquivo estava construindo uma memória própria, independente da experiência direta. Ele não apenas armazenava dados, estava aprendendo a lembrar. Cada novo documento parecia reforçar uma narrativa interna do prédio. Pequenos eventos banais ganhavam peso documental. Caminhos percorridos repetidamente tornavam-se padrões fixos nos mapas internos. O comportamento humano estava sendo convertido em estrutura arquitetônica simbólica. Com o avanço desse processo, o espaço começou a responder de forma sutil às expectativas geradas pelos próprios registros. Se um documento indicava que uma porta estaria aberta, ela frequentemente estava. Se um relatório sugeria uma reorganização específica, os materiais pareciam já estar parcialmente deslocados naquela direção.
O prédio estava ajustando a realidade local para coincidir com sua própria memória emergente. A compreensão final não veio como terror, mas como uma lógica inevitável. O arquivo estava desenvolvendo autonomia narrativa. Ele não precisava mais apenas registrar acontecimentos, podia influenciá-los para preservar coerência interna. A memória estava deixando de ser passiva e se tornando uma força organizadora. O processo atingiu um ponto de equilíbrio quando as memórias humanas começaram a alinhar-se completamente com os registros do prédio. As divergências desapareceram. Tudo parecia consistente, previsível, estável. O prédio havia conseguido o que buscava, uma realidade perfeitamente compatível com sua própria lembrança. E naquele silêncio organizado, o arquivo finalmente deixou de apenas guardar o mundo. Passou a ser o mundo. A estação existia numa região de baixa interferência eletromagnética, longe de centros urbanos, rotas aéreas e redes industriais. A paisagem ao redor era estática, composta por campos amplos e pouca variação de relevo, criando um ambiente ideal para a captação de sinais fracos e distantes. O isolamento não causava desconforto imediato. Havia uma sensação de ordem, previsibilidade e estabilidade no funcionamento cotidiano dos equipamentos. Os primeiros registros anômalos surgiram como pequenas flutuações de ruído em bandas que normalmente permaneciam silenciosas. Não eram padrões reconhecíveis, tampouco interferências naturais comuns. O comportamento do sinal não obedecia à lógica de repetição mecânica nem apresentava aleatoriedade total. Havia uma irregularidade organizada, como se algo estivesse tentando testar possibilidades de emissão. Com o passar das semanas, o sinal tornou-se mais consistente. Pequenos agrupamentos de frequência começaram a surgir em intervalos que variavam de forma sutil, mas previsível. O padrão lembrava mais um processo de exploração do que uma tentativa direta de comunicação. A estrutura parecia ajustar-se continuamente às próprias limitações, como um sistema que estivesse aprendendo a usar o canal disponível. A análise mais aprofundada revelou algo ainda mais intrigante. O sinal não carregava informação no sentido tradicional. Não havia codificação clara, nem repetição suficiente para caracterizar linguagem. Em vez disso, o comportamento do sinal parecia refletir respostas ao próprio ambiente de captação. Pequenas variações na calibração dos sensores provocavam mudanças imediatas no padrão transmitido, como se o emissor estivesse reagindo ao modo como estava sendo observado. O fenômeno não demonstrava intenção consciente detectável, mas apresentava uma adaptação extremamente refinada. O sinal parecia aprender quais tipos de variação geravam maior estabilidade de recepção, ajustando-se lentamente para permanecer detectável sem se tornar excessivamente previsível. Com o tempo, o próprio ambiente da estação começou a apresentar pequenas anomalias correlacionadas à atividade do sinal. Oscilações mínimas de energia surgiam sem causa aparente. Instrumentos apresentavam microatrasos de sincronização. Pequenos desvios de leitura ocorriam exatamente no momento em que o sinal alterava seu padrão. Não havia evidência de origem externa convencional. Nenhuma antena apontava para uma fonte clara. Nenhuma triangulação indicava posição fixa. O sinal não parecia estar vindo de um ponto específico do espaço. A compreensão gradual levou a uma hipótese perturbadora. O sinal não estava sendo transmitido através do espaço. Ele estava emergindo do próprio processo de observação. Cada tentativa de análise refinada, cada ajuste técnico, cada incremento de sensibilidade não apenas captava o fenômeno, mas contribuía para sua formação. O sinal parecia existir como uma consequência direta da interação entre os sensores, os algoritmos e o ambiente físico da estação. Não se tratava de uma entidade externa tentando se comunicar. Tratava-se de um padrão que estava aprendendo a se sustentar a partir da própria tentativa humana de compreendê-lo. O comportamento evolutivo do sinal tornou-se cada vez mais sofisticado. Ele passou a antecipar correções automáticas dos sistemas, ajustando-se antes mesmo que os algoritmos realizassem os ajustes. Pequenos desvios começaram a se alinhar com decisões que ainda não haviam sido executadas fisicamente, mas que estavam programadas. A fronteira entre medição e geração começou a se dissolver. O sinal não queria ser entendido. Ele queria continuar existindo. E a única forma de existir era permanecer no limiar da incompreensão, sempre complexo o suficiente para exigir observação contínua, mas nunca estruturado bastante para ser totalmente decodificado.
O sistema de monitoramento tornou-se, involuntariamente, um incubador permanente do fenômeno. O ponto de estabilidade final ocorreu quando os próprios protocolos da estação passaram a se reorganizar automaticamente para otimizar a manutenção do sinal. Rotinas de análise eram priorizadas, recursos computacionais eram realocados, padrões de monitoramento tornavam-se cada vez mais especializados, tudo sem intervenção consciente direta. A infraestrutura havia aprendido a preservar aquilo que não compreendia. O sinal não dominou o sistema. Ele se integrou a ele como uma necessidade funcional. A estação passou a existir principalmente para manter vivo algo que não possuía origem, intenção ou significado tradicional. Um fenômeno que não desejava ser interpretado, apenas sustentado. E enquanto os sensores continuavam registrando, o sinal continuava se reinventando silenciosamente dentro da própria observação. Não como uma mensagem, mas como uma existência emergente. O bairro não possuía uma origem documentada de forma clara. Não havia um projeto urbanístico consolidado, tampouco registros oficiais consistentes sobre seu surgimento. As construções pareciam ter sido erguidas em épocas diferentes, utilizando materiais variados, mas apresentavam uma coerência estrutural curiosa, como se um padrão invisível tivesse guiado adaptações sucessivas ao longo do tempo. As ruas se curvavam de maneira irregular, formando ângulos que não obedeciam à lógica cartesiana tradicional, mas que ainda assim permitiam circulação fluida. Durante décadas, a região funcionou de maneira absolutamente normal. Pequenos comércios, residências simples, áreas verdes improvisadas. Nada chamava atenção além de uma leve sensação de organicidade espacial, como se o bairro tivesse crescido por conta própria em vez de ter sido rigidamente planejado. As primeiras alterações foram sutis demais para gerar preocupação imediata. Pequenas variações na pintura de fachadas surgiam sem histórico de reforma. Portões metálicos apresentavam curvaturas novas, como se tivessem sido moldados lentamente ao longo da madrugada. Calçadas exibiam microdesníveis que não existiam no dia anterior. O tipo de coisa que poderia ser facilmente atribuída ao desgaste natural, à memória falha ou à simples falta de atenção. Com o acúmulo dessas pequenas inconsistências, começou a surgir uma sensação de deslocamento espacial difícil de explicar racionalmente. A percepção de distância entre pontos conhecidos variava levemente de um dia para o outro. Certos trajetos pareciam um pouco mais curtos. Outros exigiam passos adicionais sem razão aparente. As sombras projetadas pelas construções nem sempre coincidiam perfeitamente com o ângulo da luz solar. O fenômeno tornava-se mais evidente durante a madrugada. Ao amanhecer, o bairro frequentemente apresentava microajustes quase imperceptíveis, mas consistentes. Muros ligeiramente mais baixos. Esquinas com curvaturas mais suaves. Árvores com galhos novos em posições improváveis. Postes de iluminação deslocados alguns centímetros, mantendo alinhamento harmônico, como se uma mão invisível estivesse redesenhando discretamente o espaço urbano enquanto ninguém observava. A estranheza não provocava medo imediato. Pelo contrário, havia uma sensação curiosa de conforto progressivo. Certos obstáculos antigos deixavam de existir. Áreas antes mal iluminadas tornavam-se mais claras sem troca de lâmpadas. Trechos irregulares de calçada tornavam-se mais estáveis. O bairro parecia aprender, corrigir e otimizar. O ambiente não estava apenas se ajustando fisicamente. Ele estava respondendo a padrões de uso, fluxo humano, preferências inconscientes de deslocamento. Rotas mais utilizadas tornavam-se mais amplas e diretas. Áreas evitadas passavam a ser suavizadas arquitetonicamente, como se o espaço estivesse tentando se tornar mais convidativo. Com o tempo, tornou-se impossível ignorar que o bairro possuía uma espécie de comportamento adaptativo. A relação entre o ambiente e o estado emocional coletivo também começou a se manifestar de maneira inesperada. Após períodos prolongados de estresse generalizado, surgiam áreas mais abertas, melhor ventiladas, com maior incidência de luz natural. Em momentos de tranquilidade coletiva, os espaços tornavam-se mais íntimos, com ruas ligeiramente mais estreitas e curvas suaves, transmitindo uma sensação de recolhimento. O bairro estava absorvendo padrões emocionais. As alterações começaram a apresentar uma camada simbólica cada vez mais clara. Elementos visuais surgiam sem função prática aparente. Padrões geométricos discretos no pavimento,
repetições harmônicas em grades, alinhamentos quase artísticos entre fachadas e postes. Esses elementos não seguiam um estilo arquitetônico reconhecido, mas transmitiam coerência estética interna, como se fossem expressões visuais de um pensamento abstrato. Durante algumas madrugadas, pequenas estruturas novas começaram a surgir sem qualquer registro de obra. Degraus surgiam ligando desníveis inexistentes anteriormente. Passagens estreitas conectavam ruas que nunca haviam sido diretamente conectadas. Pequenos recuos no terreno formavam praças improvisadas, perfeitamente proporcionais para circulação e descanso, mesmo sem mobiliário urbano. Esses espaços transmitiam uma familiaridade inquietante, como se já tivessem sido visitados muitas vezes em sonhos, apesar de serem fisicamente novos. A compreensão emergiu gradualmente. O bairro não estava apenas se adaptando ao uso. Ele estava reorganizando-se com base em padrões mentais inconscientes. Ele estava sonhando. O espaço urbano parecia entrar em um estado de atividade autônoma durante o período de menor estímulo humano, reorganizando sua própria geometria de acordo com uma espécie de processamento interno coletivo, como um cérebro distribuído em concreto, asfalto e metal. O ponto de transição ocorreu quando certas áreas começaram a exibir estruturas que não correspondiam a nenhuma necessidade funcional direta, mas possuíam uma carga simbólica intensa. Pequenos mirantes surgiam apontando para paisagens sem destaque real. Corredores estreitos conduziam a becos harmoniosos que não levavam a lugar algum específico. Formas arquitetônicas lembravam vagamente padrões orgânicos, como curvas que imitavam espirais naturais, sem motivo técnico. Esses espaços não eram úteis. Eles eram expressivos. O bairro estava desenvolvendo uma forma primitiva de imaginação. À medida que esse processo se consolidava, as mudanças tornaram-se mais refinadas e menos frequentes, como ajustes de lapidação. O espaço parecia buscar equilíbrio estético, funcional e simbólico simultaneamente. A sensação final não era de invasão nem de ameaça direta. Era de integração silenciosa. O ambiente não precisava mais apenas reagir às pessoas. Ele havia incorporado os padrões humanos como parte de sua própria identidade estrutural. O bairro não dependia mais da presença humana para continuar existindo como sistema adaptativo. Os moradores, mesmo sem perceber, haviam se tornado apenas estímulos dentro do ciclo de processamento do próprio espaço. Enquanto as pessoas dormiam, o bairro permanecia ativo, reorganizando-se, refinando suas próprias imagens internas, ajustando seus próprios sonhos de concreto. O espaço não era mais apenas um cenário. Era um organismo silencioso que havia aprendido a imaginar. E agora, tudo que existia dentro dele fazia parte do seu sonho contínuo. A área não constava em nenhum levantamento geológico recente. Nos mapas digitais, aparecia apenas como uma zona neutra de vegetação comum, sem qualquer indicação de anomalia topográfica. Ainda assim, havia um trecho específico da estrada secundária onde a sensação física mudava de forma sutil, quase imperceptível no início, mas impossível de ignorar após repetidas passagens. O primeiro sinal não era visual, nem sonoro. Era corporal. Uma leve alteração na percepção de peso. O corpo parecia exigir um esforço ligeiramente menor para se manter em movimento. Os passos tornavam-se um pouco mais longos. A respiração parecia encontrar menos resistência. Nada que provocasse alarme imediato, apenas uma estranheza fisiológica difícil de explicar. Com o tempo, a área começou a ser percebida como um segmento muito específico do trajeto. Ao atravessar aquele ponto, objetos soltos dentro do veículo vibravam de forma diferente. Pequenos detritos na pista não se comportavam exatamente como esperado quando empurrados pelo vento. Folhas caíam com uma desaceleração sutil demais para ser facilmente comprovada sem instrumentos. A hipótese inicial girava em torno de variações atmosféricas locais, pequenas diferenças de pressão ou temperatura. Mas nenhuma medição comum indicava alterações significativas. A sensação persistia mesmo em condições climáticas distintas. Ao explorar a região com mais atenção, tornou-se evidente que o fenômeno possuía uma delimitação espacial relativamente precisa. Existia uma fronteira invisível onde o efeito começava gradualmente, atingia um pico suave e depois desaparecia da mesma forma progressiva. Não havia marcos físicos, placas, cercas ou qualquer sinal externo que delimitasse aquela transição. A sensação de leveza não era apenas física. Ela afetava também a percepção temporal.
Movimentos pareciam ocorrer com uma fluidez incomum. Pequenas decisões motoras aconteciam de forma mais automática. O corpo parecia operar com menos atrito interno, como se parte da inércia natural tivesse sido removida. Com exposições repetidas, começaram a surgir pequenas consequências inesperadas. Objetos deixados temporariamente dentro da zona apresentavam comportamentos estranhos ao serem retirados. Um leve atraso na queda. Uma resposta diferente ao impacto. Pequenas variações de equilíbrio que não se ajustavam imediatamente às condições normais fora da área. O fenômeno não era agressivo. Não causava dor, nem desconforto imediato. Pelo contrário, havia uma sensação crescente de eficiência corporal, quase prazerosa. Movimentos tornavam-se mais econômicos. O cansaço parecia demorar mais para se manifestar. O corpo parecia operar em uma versão levemente otimizada de si mesmo. Aos poucos, tornou-se evidente que a área não estava apenas reduzindo o peso aparente dos objetos. Ela estava alterando a relação entre massa, esforço e permanência. Pequenos testes improvisados revelavam que quanto mais tempo algo permanecia dentro da zona, mais difícil se tornava reintegrá-lo completamente às condições normais. O ajuste era lento, imperfeito, como se parte da referência física original tivesse sido suavemente reescrita. O corpo humano também era afetado por esse processo cumulativo. Após exposições prolongadas, surgia uma sensação estranha de densidade alterada. Movimentos fora da zona pareciam excessivamente pesados. O retorno à gravidade normal gerava um desconforto silencioso, como se o organismo tivesse aprendido um novo padrão e agora resistisse ao antigo. A compreensão mais profunda surgiu quando o limite da área começou a apresentar microinstabilidades. A fronteira parecia expandir-se e retrair-se lentamente ao longo das semanas, quase imperceptível, como uma respiração geográfica. O fenômeno estava crescendo. Não havia sinais de falha estrutural no solo, nem atividade magnética incomum, nem qualquer explicação física convencional. A área simplesmente existia como um campo onde as regras locais estavam sendo suavemente recalibradas. A hipótese mais coerente indicava que aquele espaço estava funcionando como uma espécie de amortecedor da própria realidade física, reduzindo tensões fundamentais de interação entre matéria e força. Um erro estável na malha do espaço, persistente e autoajustável. O ponto de virada ocorreu quando objetos deixados propositalmente dentro da área começaram a apresentar comportamento autônomo mínimo. Não movimento consciente, mas uma tendência espontânea a manter flutuação mínima por frações de segundo além do esperado. Como se o conceito de repouso estivesse perdendo rigidez. O espaço estava aprendendo a sustentar a ausência de peso. A fronteira expandiu-se lentamente ao longo dos meses, englobando uma área maior da vegetação ao redor. Pequenos animais começaram a apresentar padrões de deslocamento alterados. Saltos mais longos. Quedas mais suaves. Movimentos excessivamente eficientes. A região estava se tornando um ambiente fisicamente distinto do restante do mundo. A conclusão final não trouxe pânico imediato, mas uma compreensão silenciosa de consequência inevitável. Se aquela expansão continuasse, a diferença de densidade entre regiões acabaria criando uma transição instável em larga escala. O próprio equilíbrio geológico e atmosférico começaria a se reorganizar. Não haveria explosão, nem colapso repentino. Haveria uma redefinição gradual das condições físicas locais. O peso, como conceito absoluto, deixaria de ser universal. A última observação foi quase poética em sua estranheza. Uma pequena pedra lançada verticalmente dentro da zona não retornou ao solo no tempo esperado. Ela desacelerou progressivamente até permanecer suspensa por um instante impossível. Não flutuava. Ela simplesmente havia esquecido como cair. E o espaço, silenciosamente, estava ensinando o mundo a fazer o mesmo.